Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 9, parte 2, Arquivos da Alma. Com efeito, sentado à mesa de estudo, as faces entre as mãos, em atitude de desânimo ou preocupação profunda, cabelos revoltos, cheios e ondulados, semblante atormentado por pensamentos conflagrados que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas, quase nuvens plúmbeas, encontrava-se o prisioneiro, ali à nossa frente, como presente no mesmo salão em que nos achávamos. Surpreendidos, porém, nesse terrível obsessor, reconhecemos apenas um homem, simplesmente um homem, ou um espírito que fora homem, mas não um ser fantástico, um espírito apartado das formas carnais, é certo, mas trazendo a configuração humana, grosseira e pesada, indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Trajava tal como no momento em que sucumbira em sua organização carnal, sob o golpe do suicídio, calça de fino tecido de lã preta, que indicava que na terra fora personagem de elevado trato social, e camisa de seda branca com punhos e peitilho de rendas de Flandres. A julgar pela indumentária entrevista, fomos levados a crer que não andaria longe de um século sua estada entre as sombras da maldade do plano invisível, o que as nossas profundezas anímicas levou o penoso frêmito de compaixão. À altura do coração, apesar de longo tempo decorrido, o estigma trágico denunciava-o como integrante da sinistra falange de réprobos, a qual também pertencíamos. O sangue, vivo e fresco, como se houvera começado a jorrar naquele momento, derramava-se de largo orifício, produzido certamente por florete ou punhal, ferreteando impiedosamente o físico astral. Derramava-se sempre, ininterruptamente, apesar do tempo, como se tratasse antes da impressão do fato ocorrido, sobre a mente alucinada e trevosa do desgraçado. Eis, todavia, que entrava o mestre que o assistia, o qual piedosamente ia de aposento a aposento acender nos corações incultos daqueles míseros delinquentes as lâmpadas estelíferas do conhecimento, a fim de que se norteassem com elas a estradas mais compensadoras. O antigo obsessor levantou-se, respeitoso, fazendo vênia própria de um gentil homem, Olivier de Guzmán, pois era ele o mestre. Cumprimentou-o carinhosamente. A paz do Senhor seja contigo, Agenor Penalva. O réu não respondeu, conservando-se de senho contrafeito, e, a um sinal daquele, sentou-se novamente à mesa, enquanto o guia formoso permaneceu de pé. Fisionomia grave, atitudes delicadas, conversação paternal, Olivier de Guzmán, que, como os demais iniciados superiores, trajava a indumentária da bela e operosa falange a que pertencia, entrou a expor ao discípulo a explicação do dia, fazendo-o anotá-la em cadernos, isto é, levando-o a analisá-la, a meditar sobre ela a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. No dia imediato deveria o discípulo apresentar a resenha das conclusões feitas acerca do assunto ventilado. Consistira essa aula, por nós presenciada, em importante tese sobre os direitos de cada indivíduo, assim na sociedade terrena que na astral, à luz da lei magnânima do Criador, dos direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade, que a humanidade a si mesma deve à harmoniosa cadeia das ações de cada criatura em torno de si mesma e dos seus semelhantes. Analisaria o aluno a tese melindrosa em presença das próprias ações cometidas durante a existência última que tivera na Terra e durante a permanência do invisível até aquela data, confrontando-as ainda com as normas expressas nas leis que regem o mundo astral e nos códigos da moral cristã, indispensáveis ao progresso e bem-estar de todas as criaturas, e dos quais vinha ele recebendo esclarecimentos havia já algum tempo. Ao aluno assistia o direito de apresentar objeções, indagar a respeito de dúvidas que pudesse ter e até de contestar.
observando nós outros o volume de preciosos esclarecimentos fornecidos pelo Mestre a cada contestação do endurecido discípulo. E tal labor da exclusiva competição da consciência poderia ter tentado por todos os reclusos, independendo de cultura intelectual. Perplexos diante da intensidade e extensão dos serviços na torre, indagamos do paciente elucidador, uma vez que este pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? Que vai ser dele? E por que obtém, apesar de má vontade manifesta, mestre de tal labor, lições profundíssimas como as que presenciamos, ao passo que nós outros, que nos dispomos a trilhar o futuro da boa mente, com os vossos conselhos, mal vislumbramos esses iniciados que tanto nos agradam, e nem conseguimos sequer um texto onde aprendamos as leis que nos regerão daqui por diante, quanto mais apetrechos de escrita. Foi concludente a resposta e não se fez esperar. Em primeiro lugar, esclareceu Padre Anselmo, não devias esquecer que sois enfermos a quem somente agora concederam alta do hospital, e mais que, havendo ingressado há apenas 3 anos neste abrigo, não passais de recém-chegados que nem mesmo concluíram o reajustamento psíquico. Tão flagrante diferença, aliás, se patenteia nas vossas mútuas condições, que não admitem sequer um conforto para discussões. Não vos admireis, portanto, que esse que a qual observamos obtenha o que parece merecido. Vossa época de iluminação virá a seu tempo, e não perdereis por esperá-la. Há 38 anos ingressou Agenor Penalva nesta torre, e só agora concorda em aplicar-se a um indispensável estudo de si mesmo, para acatar a lei e minorar a situação própria, que lhe vem pesando amarguradamente. De outro lado, justamente devido à inferioridade moral de que se rodeia, necessita de maior vigilância e assistência do que vós, cujos pendores para a conversão à luz muito bem auguram para o futuro. Trabalho prolongado tem requerido o endurecimento do coração em que se entrincheirou aquele pecador, temeroso o qual se sente das consequências futuras dos desbaratos que converteram em trevas a sua vida. Fora mesmo necessária a perseverança paternal de um Olivier de Guzmán, afeito ao trato com os nativos do norte e semi-bárbaros do oriente, a fim de convencer o grande transviado que aí tendes ao encorajamento para a emenda. Voltará ele muito breve à reencarnação. Encontra-se excessivamente prejudicado em suas condições mentais para que seja lícito conduzir-se a situações de verdadeiro progresso. Só uma existência terrena longa, dolorosa, operando-lhe decisivas transformações mentais por alijar da consciência sobrecarregada de sombras considerável bagagem de impurezas, permitir-lhe-á ensejos para novos traçados na rota do progresso normal, e a fim de convencê-lo satisfatoriamente à resolução, sem jamais obrigá-lo, é no intuito de prepará-lo para a aquisição de forças suficiente para as pelejas ardentes que enfrentará nos proscênios terrestres, que assim o detemos, procurando moralizá-lo o mais possível, reconciliando-o consigo mesmo e com a lei. Se não fizermos, sua próxima e inevitável reencarnação tornará ao mesmo círculo vicioso em que tem degenerado as demais, o que absolutamente não convém a ele e tampouco a nós outros, visto que por sua reeducação nos responsabilizamos perante a mesma lei. Continuai, porém, observando o que se passa em seus aposentos. Prestando seguidamente a máxima atenção, fomos surpreendidos com acontecimentos que se desenrolaram com precipitação, os quais, por sua natureza altamente educativa, merecem ser narrados com especial carinho. A um gesto do preceptor, vimos que o paciente levantou-se a fim de acompanhá-lo submissamente, como tocado por influências irresistíveis. Caminharam ao longo da galeria extensa, onde se localizavam as prisões dos abrigados, Olivier à frente. Penetraram dentro, em pouco, espaçosa sala
espécie de gabinete de experimentações científicas. Dir-se-ia um tabernáculo onde mistérios sacrossantos se desvendavam, afirmando ao observador o quanto conviria aprender e progredir em psiquismo para se tornar merecedor da herança imortal que o céu legou ao gênero humano. O citado gabinete mantinha-se perenemente saturado de vaporizações magnéticas apropriadas à finalidade para que fora organizado, as quais suavemente emitiam fosforescências azuladas, tênues, sutis, quase imperceptíveis à nossa visão, ainda muito débil para as coisas espirituais, e absolutamente invisíveis à percepção embrutecida daquele que nelas penetrava a fim de se submeter à operação conveniente. Sobre um tablado polido como cristal via-se uma cadeira estruturada em substâncias que igualmente se assemelhavam à transparência do cristal, mas pelo interior da qual perpassava um fluido azul, fosforescente, como o sangue que corresse pelos canais arteriais de um envoltório carnal. Desde que fossem acionados botões minúsculos, quais pequeninas estrelas que se apresentavam no conjunto de todo o estranho aparelhamento. À frente da singular peça, congênere daquele existente na sala de recepções do hospital, onde assistíramos ao fenômeno do nosso próprio desprendimento da organização material, retrocedendo mentalmente até a data do suicídio, sob a direção de Teócrito e a assistência de Romeu e Alceste, destacava-se um quadrângulo de cerca de 2 metros, fulgurante qual espelho, placa fluídico-magnética ultrassensível, capaz de registrar em sua imaculada pureza a menor impressão mental ou emocional de quem ali se apresentasse, e a qual vimos ensombrar-se gradativamente à entrada de Agenor, como se hálito impuro a houvesse embaciado. Insofrido e curioso perquiri, pondo reparo no aparelho e descuidando-me da descrição que conviria conservar. Dir-se-ia um gabinete do fenomenologia transcendental. Qual a utilidade disto, reverendo padre? Raciocinais bem. Com efeito, trata-se de um sacrário de operações transcendentais, meu amigo. O aparelhamento que vedes harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares, cujo magnetismo exercerá a influência do ímã, uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica com que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos. As recordações, os atos passados que se imprimiam nos refolhos psíquicos da mente e que, pela ação magnética, ressurgem como por encanto dos escombros da memória profunda de nossos discípulos para que impressionarem a placa a se tornarem visíveis como a própria realidade que foi vivida. Um frêmito de terror sacudiu nossa fibratura psíquica. O primeiro ímpeto que tivemos, ouvindo a resposta sucinta, quanto profunda em sua vertiginosa amplitude, fora o de fugir, apavorados que ficamos ante a perspectiva de vermos também nossos pensamentos e ações passadas assim devassados. Intimamente presumíamos que nossos mentores conheciam minuciosamente quanto nos dizia respeito, sem exceção mesmo do pensamento.